pessoal! O vídeo de hoje é sobre um assunto que praticamente não tem estudos na língua portuguesa. Quase tudo que será falado nesse vídeo foi encontrado a partir de estudos norte-americanos e de relatos de pessoas que possuem essa desordem. Hoje eu vou falar do transtorno de devaneio excessivo, como em inglês é conhecido maladaptive daydreaming. O que é a desordem conhecida como devaneio excessivo? Se a gente traduzir literalmente o maladaptive daydreaming, ele significa devaneio desadaptativo. É quando a pessoa passa várias horas, momentos do seu dia em uma fantasia constante, o que pode levar ou não a um comprometimento das suas atividades diárias. Lembrando que tudo que eu falar aqui não deve ser levado em conta como diagnóstico. O objetivo desse vídeo não é que você se autodiagnostique, muito menos se automedique, mas sim reflita sobre o que é trazido e procure ajuda profissional. Então vamos desmistificar um pouquinho sobre o que é o maladaptive daydreaming. O maladaptive daydreaming é mais conhecido na comunidade virtual. As pessoas não costumam muito falar sobre ele e, por causa disso, de uma escassez na literatura portuguesa, é um transtorno que acaba sendo muito mal diagnosticado por profissionais que não conhecem e acabam, inclusive, confundindo com a própria esquizofrenia. Os devaneios do maladaptive daydreaming, eles são diferentes de pessoa para pessoa. Então, cada pessoa vai ter o seu jeito único de fantasiar com algo. Algumas pessoas fantasiam com a sua rotina, com seu dia a dia, com pessoas do seu cotidiano, pessoas próximas, amigos e, no geral, com coisas pertencentes à sua rotina. Outras devaneiam com coisas totalmente fora do seu contexto habitual. Situações mais abstratas, como, por exemplo, ser um super-herói ou algo até mesmo de outras realidades que sequer existem. Acredito que seja de extrema importância a gente analisar a característica de cada fantasia. Assim como a alucinação na esquizofrenia, ela diz respeito àquilo que é da pessoa e da história de vida do sujeito, no maladaptive daydreaming não é diferente. Então a história criada pela pessoa, o roteiro, os personagens, o local, a escolha dessa história, ela não é aleatória, por mais desconexa que possa parecer ser. Então, quando a gente vai pegar a fantasia de uma pessoa em um devaneio, a gente consegue muitas vezes entender partes da história de vida dessa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que foi espancada durante a infância ou viveu algum tipo de violência pode fantasiar que agora é um super-herói que possui uma força inigualável. Ou uma pessoa que se sentiu sozinha por muito tempo na sua vida pode fantasiar que é uma pessoa rodeada por amigos e muito amada. De certa forma, a gente pode dizer que o maladaptive daydreaming é uma forma, dentro das fantasias, de tentar reparar um sofrimento dentro da história de vida daquele indivíduo. Relatos de pessoas que possuem essa desordem falam que, durante os devaneios, a pessoa pode não mudar nada na sua fisionomia ou na sua expressão corporal, mas algumas pessoas relatam que pode acontecer um andar em círculos durante o devaneio ou um sussurrar bem baixinho. Como todo e qualquer transtorno, a gente sempre fala em uma predisposição biológica e genética. Então, são pessoas mais propensas a desenvolver fantasias. Contudo, a participação do ambiente é de extrema importância para o desenvolvimento de qualquer transtorno, seja ele qual for. Há estudos que associam a solidão na adolescência e na infância como um fator que pode estar associado no desenvolvimento da desordem, assim como situações vivenciadas na infância que remetem a traumas, como, por exemplo, violência, abuso sexual, diversos tipos de abuso e inclusive o bullying. Vários estudos mostram que, como gatilho para a fantasia, ouvir música, ver filmes ou séries pode fazer com que a pessoa entre em um estado de fantasia e, inclusive, fantasiar com personagens e com o enredo da série ou do filme que assistiu.
Em torno de 12% da população estudada que possui esse diagnóstico relata não sofrer nenhum tipo de dano com as suas fantasias. Contudo, boa parte das pessoas pode desenvolver uma maladaptive daydreaming de forma disfuncional e patológica. Isso acontece quando o desejo pela experiência interior recompensadora se torna uma dependência emocional. A gente pode falar em transtorno quando isso se torna algo mais intenso e frequente e que a pessoa passa a não conseguir tolerar viver na sua própria realidade e começa a passar mais tempo do seu dia fantasiando do que vivendo de fato. Então, o estudo, o trabalho, as suas relações pessoais e familiares passam a ser prejudicadas em função disso. Há diversos relatos de pessoas nas comunidades virtuais que sentem ter perdido grande parte da sua vida e momentos e situações riquíssimas da sua vida em virtude de estar vivendo diariamente em uma fantasia. E isso é preocupante. Aí entra a importância de trabalhar essa desordem com um profissional para que a pessoa, através do autoconhecimento, passe a desenvolver e construir um desejo pela vida, mesmo com suas dificuldades. Que ela passe a não fugir mais daquilo que é traumático, mas sim encarar, o que permite futuramente uma elaboração do trauma vivenciado. Trabalhar isso é oferecer à pessoa uma possibilidade de tolerar uma realidade que não vai ser perfeita, mas que pode sim ser bonita. Mesmo com as suas imperfeições, com seus conflitos, com seus buracos, com suas faltas. Aprender a tolerar o descontrole, o mal-estar e a imperfeição que são inerentes à vida, e não precisam ser necessariamente ruins. Uma das coisas que torna também o maladaptive daydreaming algo disfuncional é quando a pessoa passa a desenvolver um TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e passa a repetir na sua cabeça a mesma cena de fantasia várias e várias vezes, até que ela consiga atingir um desfecho que ela deseja. Isso acontece bastante. E se torna, por isso o nome, um comportamento obsessivo e compulsivo, do qual ela não tem muito controle. Isso pode ser entendido como uma maneira da pessoa colocar em cena um conflito que foi vivenciado lá no passado e que agora ela está tentando viver de forma ativa e proporcionar um desfecho que ela consegue mudar, já que lá no passado, obviamente, não foi assim. Ou seja, a pessoa repete na esperança de dar um desfecho melhor para aquilo que possivelmente foi muito sofrido. Mesmo que o devaneio pareça ser completamente aleatório, com coisas que não são, inclusive, da nossa realidade, a gente deve sempre lembrar que os sonhos também são assim. Então, muitas vezes a gente sonha com um leão em uma floresta nos atacando e a gente pensa que é um sonho aleatório, mas para o inconsciente isso nunca é aleatório. O porquê a pessoa escolheu um leão e o porquê ela estava na floresta, isso tem um motivo, que diz respeito a questões inconscientes da história de vida daquela pessoa e que vem de uma forma disfarçada justamente porque se viesse de acordo com a realidade seria intolerável. Então é bem comum que as fantasias, por mais que pareçam desconexas, assim como os sonhos, elas tenham um significado e aí a importância da psicoterapia e da ajuda de um profissional para entender qual é a mensagem que essa fantasia está te passando. Acho importante falar aqui também sobre a diferença entre o transtorno maladaptive daydreaming da esquizofrenia. A esquizofrenia e o maladaptive daydreaming, eles podem ter uma origem muito semelhante, que são traumas vivenciados na infância, como já dito, e que a pessoa, por estar em um constante sofrimento em uma realidade que ela considera intolerável, ela acaba dissociando a sua realidade e construindo um mundo em que aquele sofrimento e aquele trauma ele não é vivenciado, um mundo onde não há dor. Então é a forma que o nosso organismo encontra para se proteger de um trauma ou de algo que é intensamente dolorido e passar a viver uma realidade onde aquele trauma nunca existiu, uma realidade onde tudo é possível e onde a gente consegue controlar tudo que a gente faz, diferente de momentos onde a pessoa se sentiu completamente passiva diante de alguém ou de uma situação. Agora, na fantasia, ela consegue, de forma ativa, mudar cada partezinha daquela cena traumática.
A diferença para a esquizofrenia é a quebra da realidade. Durante a fantasia, a pessoa tem a noção, no Maladaptive Daydreaming, de que ela está fantasiando, de que ela está sonhando. A pessoa não rompe com a realidade. Ela sabe que aquilo é uma fantasia e que ela continua no seu quarto, no seu apartamento, com a sua família, situada onde ela de fato está. Ou seja, a pessoa tem a consciência de que aquela realidade é uma realidade criada pela sua cabeça e é uma realidade falsa. Na esquizofrenia isso não acontece. Há uma quebra com a realidade e a pessoa passa a entender a alucinação como de fato a sua atual realidade. A pessoa se torna incapaz de diferenciar o que é fantasia e o que é vida real. Então há esse rompimento com a realidade e isso é essencial para fazer a diferença entre esses dois diagnósticos. Então, se você tem total consciência de que está fantasiando e de que aquilo não existe, você não tem o diagnóstico de esquizofrenia. Sim, tem tratamento. A pessoa pode viver uma vida normal e perfeitamente saudável. Isso não implica necessariamente em nunca mais ter uma fantasia, porque inclusive a fantasia ela acontece em pessoas totalmente saudáveis. A fantasia ela é essencial para a nossa constituição e ela inclusive pode ser algo muito bom, porque fantasiar, sonhar e desejar é o motor que nos impulsiona a buscar algo, é o motor que nos impulsiona a viver. Então, o maior problema é quando vivemos tanto no mundo dos sonhos que acabamos esquecendo de viver. O tratamento é basicamente a psicoterapia para que essa pessoa possa falar sobre suas vivências. E a psicoterapia, ela nem sempre é fácil. Envolve a gente falar sobre os nossos traumas, sobre o nosso passado e sobre as relações que fizeram parte da nossa história, que nem sempre são boas. E muita gente não entende o efeito da psicoterapia pela fala. Mas quando a gente pensa e quando a gente escreve, o potencial de mudança não é tão intenso do que quando a gente direciona a nossa fala para alguém, para um profissional que vai escutar e fazer alguma coisa com aquilo que é dito. Também quando a gente fala, a gente se escuta, e isso tem uma potencialidade enorme de transformação. É imprescindível poder falar com um profissional que vai te ajudar a entender a origem dessa desordem, de onde ela vem, por que ela vem, como que ela veio, quando que veio e principalmente qual o significado dela na tua vida. Então, de novo, assim como os sonhos e assim como a psicose, a alucinação da esquizofrenia, os devaneios do Maladaptive Daydreaming, eles têm um significado. E às vezes, como estamos tão dentro da situação, não conseguimos enxergar sem a ajuda de um profissional capacitado para isso. Então, para finalizar, o primeiro passo é não sentir vergonha disso que você acha que é vergonhoso, mas na verdade não é. Poder, quem sabe, começar a falar com alguém que você confia, com uma amiga próxima, com um amigo próximo, com alguém da tua família que você tem uma relação de segurança e de confiança, já pode ser um começo para você perceber que não há nada de errado com você. E, de novo, não há nada de vergonhoso na fantasia. Ela é inclusive um mecanismo, uma forma que o teu organismo encontrou para tolerar um sofrimento e continuar vivendo, o que mostra o quanto de vida tem dentro de você. E você sequer sabe. Então, se você acha que os seus devaneios estão acontecendo de forma excessiva, a ponto de você estar perdendo partes importantes da sua vida ou sentindo que está fugindo de seus conflitos, é bacana procurar um profissional que te ajude a elaborar os possíveis traumas que você viveu e a conseguir vivenciar a sua realidade de uma forma bem mais saudável. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal para receber os futuros conteúdos que eu vou postar. Pode me seguir no Instagram também, que lá eu sempre pego dicas de temas do que falar aqui. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse vídeo, também não deixe de compartilhar. Um beijo!